E aí, vestibulado, tudo bem com você? Eu adoro dar essa aula. Sabe qual é o tema dessa aula? A importância de fazer simulado. Você não tem ideia das coisas incríveis que a gente faz com o nosso corpo e com o nosso cérebro só pelo fato de simular uma prova de verdade. Bora aprender? A primeira coisa que você tem que entender, e a gente já conversou isso algumas vezes aí no decorrer do nosso curso, e você concordou comigo, é que o ser humano é muito visual. A gente precisa ver as coisas ali na nossa frente, né? Pra gente criar até um padrão de reconhecimento mesmo com alguma coisa. A primeira coisa que eu quero te explicar é que fazer simulado, a metodologia que eu defendo da importância de fazer simulado, é você pegar provas das instituições que você vai prestar vestibular de anos anteriores. E sim, e fazer a prova como se você estivesse no dia do seu vestibular. Eu sei que os cursinhos aí, eles disponibilizam no decorrer do ano vários simulados, tem simulado do Etapa, do Objetivo, do ANG, vários simulados de vários cursinhos. São legais, são importantes, é legal para você mensurar teu resultado, testar teu conhecimento, mas o simulado que eu defendo é você entrar lá no vestibulado, lá no nosso simulador e, por exemplo, né, imprimir uma das provas que a gente disponibiliza para você de anos anteriores que seguem a metodologia atual dessas instituições que estão disponíveis. É claro que se de repente você for prestar algum outro vestibular de alguma outra instituição que não está lá no vestibulado, joga lá no Google porque com certeza vai aparecer uma prova de algum ano anterior. Beleza? Então, fazer simulado é pegar uma prova anterior, seguindo a metodologia atual e fazer como simulado, cronometrando o tempo. A gente já vai especificar sobre isso. Quando você pega, por exemplo, aí uma prova do Enem em mãos, né? Nessa prova você tem o logo do Enem. A distribuição do formato da prova, a distribuição visual, ela é a mesma. Você vai fazer essa prova usando a mesma cor de caneta, no caso a caneta preta. As colunas, elas são distribuídas igualzinho. É claro que o conteúdo nunca vai ser o mesmo, né? Infelizmente. Mas visualmente a prova ela é muito parecida. De tanto você fazer por repetição, por ser um processo mecânico, treinar fazer uma prova, simular uma prova, o que você faz com o seu cérebro nesse exato momento? Você cria o bendito do padrão do reconhecimento visual. Onde isso é importante? A hora que você olhar a prova do Enem ali na sua frente, o seu cérebro vai te passar a seguinte mensagem: poxa vida, ele já viu isso tantas vezes no decorrer do ano, é só mais uma prova, igual tantas outras que ele já fez. E como a gente só tem medo do que é desconhecido, nesse exato momento, a hora que você pegar algo que você já viu outras vezes, aquele sentimento de medo, de insegurança, ele vai ser amenizado, vai lá para baixo. Por quê? Porque não é mais desconhecido para você. Então, a primeira coisa importante que a gente faz fazendo o simulado de provas de anos anteriores é criar justamente o padrão de reconhecimento visual. Uma dúvida que é muito comum e que os alunos me perguntam com frequência é se eles podem baixar as provas que eles vão simular e fazer no próprio computador ou utilizando o celular. E a resposta é não. Sabe por quê? Se a ideia é a gente criar um padrão de reconhecimento visual e com isso enganar o seu cérebro, você concorda que no dia do seu vestibular de verdade, você não vai usar nem um computador e muito menos o celular na hora da prova? Então, a gente precisa simular usando todas as ferramentas possíveis para chegar o mais próximo do real, de como vai ser a sua prova de verdade, certo? Agora vamos para o segundo elemento que é tão importante quanto criar esse padrão de reconhecimento visual para amenizar aquela sensação de a gente sentir medo de algo que é desconhecido. Olha só, quando a gente para fazer uma prova
E é importante também enfatizar que você tem que sempre levar em consideração, lá no vestibulado já tem esse tempo de prova para você, mas você tem que sempre levar em consideração o tempo de prova de cada instituição. Então, por exemplo, no Enem agora, né, mudou esse ano, a gente tem aí no primeiro dia de prova 5h30 e no segundo dia 5 horas de prova, enfim, na dúvida, dá uma olhadinha lá no tempo de prova da instituição que você vai simular. Por quê? Você tem que cronometrar o tempo. O tempo vai chegar um momento que vai virar um problema para você e a ideia é essa mesma. Quanto mais conhecimento armazenado você tiver, mais o tempo vai virar um problema. Porque é humanamente impossível você parar, raciocinar, fazer, exercitar, executar e chegar a uma resposta em apenas 3 minutos, que é o tempo que a gente tem em média aí, porque a maioria dos vestibulares tem 90 questões. Então não dá, é humanamente impossível, é muito pouco tempo. Então as provas de primeira fase, as provas de múltipla escolha, o tempo vai virar um problema para você na hora que você tiver muito conhecimento. Mas Cris, às vezes eu paro para fazer simulado e sobra 1h, 1h30. O que você acha disso? Tá tudo bem? Então, na minha opinião, você tem que se atentar. Por quê? Porque se tá sobrando muito tempo, é porque tá faltando conhecimento. Então é legal você entender aí quais as matérias que você está tendo dificuldade e focar nelas. O tempo, ele vai virar um problema, não vai ter jeito. Mas vamos lá, voltando à nossa técnica. Você vai sentar lá num cantinho, na sua casa, no seu quarto, ou de repente numa biblioteca, se a sua casa não tiver um ambiente propício para você fazer uma prova, ou até mesmo no teu colégio, ou no cursinho, na sala de estudo, algum ambiente que dê para você sentar e ficar por 5 horas fazendo uma prova, que é a média aí dos vestibulares. Se você, por acaso, conseguir fazer na sua casa, se for tranquilo fazer prova na sua casa, avisa a galerinha, fala, ó, pai, mãe, eu vou ficar um pouco quietinha aqui no quarto e tal. Se você puder não interromper ou não conversar comigo, legal, eu agradeço. Avisa que você vai fazer prova como se fosse o dia do seu vestibular. Outra dica, leve para o teu cantinho de prova o que você realmente vai comer, algo parecido com o que você vai comer. Lembra? Lembra da aula de energia? Que a gente não pode ficar 5 horas fazendo prova sem comer. Por quê? Porque a nossa energia vai lá para baixo e isso vai impactar no nosso rendimento e no nosso resultado. Coma durante a prova, né? E simule como se realmente você estivesse lá naquela sala lotada no dia do Enem aí, fazendo a sua prova de vestibular. Vivencie aquilo. Crie um padrão de reconhecimento com a prova, certo? Então, qual é a dica? Eu tô dando toda essa explicação para a gente chegar na dica. Quando você está sentado ali, 5 horas, na mesma posição, o que acontece com o seu corpo? Me conta. Dói. Logo nos primeiros simulados que você for fazer, você vai sentir dor provavelmente na cabeça, dor na nuca, porque a gente sente uma tensão. Você vai sentir dor nas costas, às vezes dói o bumbum, às vezes dói a perna, o joelho, dói tudo. O que acontece quando a gente sente dor? Vocês lembram que o nosso cérebro, ele vai estar sempre voltado e focado para cuidar da gente, para cuidar do nosso corpo por uma questão de sobrevivência? Então, se você sentir qualquer dor na hora de uma prova, o teu cérebro vai entrar em estado de alerta e vai te levar a cometer autossabotagem. Olha só, você tá lá fazendo a prova, tá com dor. O foco do teu cérebro vai ser, Cris, termina logo essa prova de qualquer jeito e vamos para casa deitar, tomar um remedinho para dor de cabeça, relaxar, se livra disso que tá te fazendo mal, chuta qualquer coisa e vai logo embora. Isso é autossabotagem. Por quê? Porque o foco do teu cérebro, do teu raciocínio está sendo influenciado pela dor que você está sentindo. Então, segunda dica, a gente não pode fazer prova sentindo dor. Cris, como é que eu faço então para não sentir dor na hora da prova? Você vai condicionar o seu corpo fisicamente a ficar 5 horas na mesma posição fazendo uma prova. Como?
treinando. É igual ir para uma academia, gente. A hora que você começa a malhar, que você vai para uma academia, na primeira semana, meu Deus, você sente dor até no fio do cabelo, dói tudo, você fica toda travada, você fica mal. Aí você começa a praticar, a insistir, a treinar, a fazer aquele mesmo exercício por repetição. O que acontece? Você condiciona o teu corpo fisicamente, aí para de doer, você não sente mais dor, mais nada. E se você para de ir, pelo contrário, teu organismo até dá uma chiada. Por quê? Porque ele está habituado a passar por aquele processo, certo? Então, a segunda dica, tão importante quanto a primeira, é condicionamento físico, porque aluno meu não sente dor na hora do vestibular de verdade. Por quê? Porque ele treina como? Fazendo simulado de provas de anos anteriores. Ele condiciona o corpo dele a ficar 5 horas na mesma posição. Por quê? Porque ele é vestibulado e tá tudo certo e vai arrasar. Vamos agora pro terceiro elemento, que também é fundamental. A maioria dos meus alunos, logo no comecinho do curso, eles chegam nos atendimentos com a seguinte pergunta. Olha, Cris, eu não sei direito como estudar, eu me atrapalho, eu não sei onde eu devo focar, por onde você acha que eu começo? Sabe o que eu respondo? Ou melhor, sabe o que eu peço para esse meu aluno? Vamos fazer um simulado para a gente entender o seu resultado? Gente, é só através de uma prova, mensurando o seu resultado, que você vai entender para onde vai seu foco. Agora, quando a gente está treinando, é a hora de errar. Por quê? Porque errando agora você consegue corrigir, se atentar, focar no que realmente você precisa. Mas o que eu devo focar? Faz um simulado, joga lá no corretor, vê o que ele vai apontar, o que ele vai te indicar, baseado no curso que você escolheu. E aí você vai pegar, lembra da nossa aula da técnica de estudos? Aquela horinha que você vai no seu dia para focar nas matérias que você realmente precisa? Então, é no que apontou do simulado que você fez que você vai voltar e vai focar. A gente só sabe aonde a gente precisa melhorar passando por um processo e errando. E agora dá tempo. No dia da prova de verdade, não dá mais. Aí já tá valendo, não tem como mensurar resultado. Sem mensurar resultado, a gente não vai entender aonde você precisa melhorar. Agora dá tempo, vai e se joga no simulado. Mensura teu resultado e vamos entender onde focar. Então, o terceiro item extremamente poderoso que a gente faz com a nossa mente na hora de fazer simulado é mensurar resultado. Falando no nosso corretor, eu vou deixar um link aqui para você clicar. Se você ainda tiver alguma dúvida de como usar o nosso corretor lá no vestibular, ele vai direcionar por esse vídeo que ele explica detalhadamente como você faz para corrigir sua prova, como é o processo da análise de desempenho e as sugestões das matérias que ele vai te dar baseado no curso que você escolheu, certo? Então vamos lá, recapitulando. Para a gente entrar nas melhores universidades do país, a gente precisa de 3 coisas que são fundamentais: conhecimento, organização e disciplina para estudar, porque não basta só assistir a aula, a gente já falou sobre isso na técnica da memorização, é necessário estudar pós-aula e estratégia. Isso aqui, ó, é ser estrategista. Para você chegando na hora do vestibular dos seus sonhos, para você garantir uma excelente pontuação, para você ser mais produtivo no dia a dia para estudar, por favor, é um pedido que eu te faço e junto com esse pedido eu trago a certeza da eficiência dessa técnica. Faça simulado, simule as provas de anos anteriores das instituições que você for prestar vestibular. Isso ajuda muito. Falando em estratégia, para deixar bem claro, quando a gente cria esse padrão de reconhecimento visual com a prova,
Lendo as questões, uma outra dica bem legal e fundamental é que a gente passa a entender a metodologia de cada instituição, de cada vestibular. Por quê? Porque elas são específicas demais. A metodologia do Enem é só do Enem. A metodologia da FUVEST é da FUVEST, da VUNESP é da VUNESP, da Unicamp é da Unicamp e por aí vai. Elas são específicas. Você precisa entender o que o vestibular quer que você responda. Você precisa entender a lógica que o vestibular espera que você tenha. Para você chegar a esse nível de conhecimento, para você entender essa metodologia, só existe um jeito: treinando, treinando e treinando, simulando e fazendo prova dessas instituições. Antes da gente concluir essa aula, eu quero te tranquilizar e te dar uma sugestão. A primeira delas, que o nosso foco total nesse primeiro momento é pensar nas provas de primeira fase, né? E do Enem, que a gente sabe que é uma prova única. Então, o nosso foco agora é simular provas de primeira fase para as instituições que têm primeira e segunda fase. Por quê? Porque não adianta eu pensar em simular segunda fase se eu não passar pela primeira. Você acaba antecipando um processo e criando uma ansiedade desnecessária que não cabe nesse momento. Em relação a conteúdo, eu quero te tranquilizar. Por quê? Porque estudando para a primeira, você está estudando para a segunda, porque você está estudando. O conhecimento é o mesmo. A única coisa que vai mudar é o estilo da prova. Então, nas provas de primeira fase, para quem tem primeira e segunda fase, são de múltipla escolha. Na segunda fase, você vai desenvolver uma questão. E aí o tempo que é um problema na primeira fase não vai ser mais na segunda. Você vai ter aí em média de 15, 17 minutos por questão. O que dá para fazer com calma, para desenvolver um raciocínio lógico, enfim. Tempo não é mais um problema para você. E o conhecimento é o mesmo, né? Adquirindo conhecimento para uma, você está adquirindo para outra e está tudo certo. E para te tranquilizar, a gente vai deixar disponível uma aula falando sobre segunda fase, falando como você deve simular as provas de segunda fase. Mas olha, eu vou pedir, até para a gente não antecipar esse processo, que você deixe para assistir essa aula lá para o final. Depois que terminarem as provas de primeira fase, depois que você passar pelo processo do Enem, aí sim, o nosso foco vai ser segunda fase. Por enquanto, vamos focar na primeira fase. Cada coisa no seu tempo, certo? Bom, e falando em processo do Enem, a gente sabe que o Enem é uma prova que só tem uma fase. E logo de cara, tem a redação. Qual a minha sugestão? Quando você parar para fazer o simulado, você também vai fazer a sua redação. É importante, além de você concluir a redação dentro do seu horário, do seu limite, do seu tempo de prova, você treinar a metodologia específica do estilo de redação do Enem, que é a dissertação argumentativa. Por exemplo, já numa prova como a da Unicamp, o estilo de redação é diferente. Eles podem pedir para você criar, elaborar uma carta, um e-mail, um comentário no Facebook ou uma resenha. Cada vestibular, ele pede um estilo diferente de redação. Então é bem importante que você aproveite lá a sugestão do tema da redação dessa prova que você está simulando, faça a redação no estilo, no padrão Enem de ser, e você pode entregar ou para o teu professor de português do ensino médio ou para o professor do cursinho. Normalmente nos cursinhos também tem os plantonistas, vai ter um plantonista específico para fazer correção de redação. Mas se você estiver estudando por conta em casa, pede para alguém te ajudar, para um amigo teu, ou para o teu pai, para tua mãe, para alguém corrigir essa redação para você. Mas lembra, a correção, ela tem que estar com o nível de exigência lá em cima, não é para ser legalzinho com você nessa hora. Beleza? Ainda falando em Enem, eu tenho mais uma sugestão para te dar. Como as provas nos últimos anos, elas passaram a ser aos domingos, tendo aí uma semana entre o primeiro dia do Enem e o segundo dia, a minha sugestão é que você não corrija a prova do seu primeiro dia do Enem antes de fazer a segunda. Por quê? De duas uma.
ou você de repente foi muito bem e isso pode te deixar meio desleixado. Ah, eu fui bem mesmo, tá tudo certo, vou arrasar na segunda. E aí você perde a oportunidade de focar para o seu segundo dia de Enem e aproveitar essa semana aí para fazer mais exercício. Ou você pode não ir tão bem no seu primeiro dia e ficar para baixo, desmotivado, com aquela sensação, ah, não vai dar mesmo, então eu não vou mais me dedicar, não vou me esforçar. Nenhuma dessas possibilidades, elas são reais. Por quê? Porque o Enem é a média de 2 provas, certo? Então você precisa aguardar pelos 2 resultados. Fora isso, a gente tem a abençoada redação do Enem, que é praticamente impossível mensurar ou ter uma ideia da sua nota. Eu tenho alunos, inclusive, que voltam com a sensação de que foram super bem na redação, porque o tema era confortável, e a hora que vai ver o resultado, tiraram a média de 600 e pouco. O oposto também acontece. Tem alunos que entram em desespero, nossa, a redação estava super difícil, não foi bem, não foi legal, e a nota veio muito acima do esperado. Então, na dúvida, espera até o segundo dia, depois tá tudo certo, você vai, corrige e já tem uma base aí do seu rendimento e do seu resultado. Outra dica que eu te dou é a seguinte: Cris, como que eu vou dividir e quantos simulados eu vou fazer aí no meu processo de estudos? Eu não sei que momento exato você está agora, se você já está perto das suas provas, se você está estudando com antecedência. A minha sugestão é que, se você tiver tempo suficiente para isso, que você faça pelo menos 5 provas de vestibular de cada instituição que você prestar. Quando é legal fazer isso? Como a gente tem toda a nossa técnica de estudos e ela vai de segunda a sexta, a minha sugestão é que você faça as provas, né? Que você faça o seu simulado aos domingos. Que horário? No período da tarde. Por quê? Porque as provas de verdade também vão ser no período da tarde. E a gente tem o nosso reloginho biológico, né? Então é legal também você condicionar o seu corpo e a sua mente a fazer a prova logo depois do almoço e no período da tarde, como vai ser no dia do teu vestibular de verdade, quando estiver valendo. Mas se no teu caso o domingo não for um dia legal, se você não conseguir fazer o domingo, tudo bem. O importante é fazer o simulado. E aí você acaba adequando. Se der para ser no período da tarde, melhor ainda. Se não, você vai adequar aí de acordo com a sua disponibilidade. Outra sugestão. Uma das coisas mais importantes que você tem que levar em consideração é o intervalo entre um simulado e outro. Você parou uma tarde lá, fez o seu simulado. Terminou, se você estiver cansado, deixa para corrigir no dia seguinte, enfim. Você vai pegar o teu resultado, o resultado que você passou para o gabarito, porque é extremamente importante você treinar, passar para o gabarito e saber mais ou menos quanto tempo você, isso é muito individual, você precisa para passar para o gabarito, né? Levando em consideração depois também a técnica do chute, que daí eu explico direitinho em que momento você deve começar a passar para o gabarito, mas enfim, estipule o tempo que você precisa. Uma média aí de uma meia hora. Quando o fiscal de sala aponta ou fala ou coloca lá no quadro, faltam 30 minutos. É nesse horário que você tem que começar a passar a prova para o gabarito, depois de fazer uma revisão. Fazendo o simulado, condicionando a sua mente, vai chegar uma hora que você já vai, sem olhar no relógio, porque você vai estar com o relógio na tua casa, né, fazendo a prova, para cronometrar o tempo, que é extremamente importante e essencial. Você já vai mais ou menos ter uma noção ali, ó. É incrível, é muito louco, o cérebro da gente é fantástico. Você já vai ter uma noção, poxa, faltam mais ou menos 30 minutos, a hora que você olhar, batata. Por repetição a gente chega nesse nível, pode apostar. Mas voltando à correção, você fez lá você passou pro teu gabarito, você vai pegar o teu gabarito, vai passar pro corretor do vestibulado e ele vai apontar as matérias que você tem que focar naquela horinha extra de estudo. Depois você vai pegar o gabarito que a gente deixa disponível também, correspondente à prova e à instituição, o ano que você fez o simulado, e você vai corrigir uma por uma. A correção, ela é extremamente importante. Por quê? Porque é nesse momento que você vai pegar lá no teu caderninho de dúvidas e vai começar a relacionar as matérias que você errou e fazer uma autoavaliação.
Poxa vida, caiu o logaritmo, eu errei por quê? Eu errei porque eu ainda não tive aula no cursinho? Eu errei porque, nossa, vacilei, errei de bobeira? Ou eu errei porque realmente eu preciso voltar e aprofundar no conhecimento que não foi suficiente para ser assertivo naquela questão? É só um exemplo, só para você entender. Então você vai pegar o teu caderninho lá de dúvidas e vai começar a relacionar os seus erros. O que você vai fazer com os erros? Como você vai atrás de informação? A gente sabe que nos cursinhos, os cursinhos pré-vestibular, a gente tem os plantonistas que ficam à disposição dos alunos tirando dúvidas pontuais. Pega teu caderninho lá de dúvidas e viu plantonistas de história? Cola nele com seus erros. Viu plantonista de química? Cola nele com seus erros. Por isso, inclusive, a importância de você ter tudo relacionado no caderninho organizado. Viu a pessoa da matéria ou o professor? Já corre lá com as suas dúvidas todas relacionadas que vai facilitar. Outra dica legal é você assistir videoaula daquele conteúdo específico. Você precisa entender dentro da física o que eu estou errando. Videoaula. E aí você até aplica depois a técnica que a gente já falou, a técnica da memorização. O mais importante entre um simulado e outro é a correção. Por quê? Porque se você sair simulando um atrás do outro, que é legal, você vai criar padrão de reconhecimento visual, você vai entender a metodologia específica daquele vestibular, você vai condicionar o teu corpo fisicamente para ficar 5 horas na mesma posição, você vai mensurar resultado, só que o que vai acontecer? Você não vai evoluir no teu desempenho, a sua nota não vai subir. Por quê? Porque está na mesma pegada. Para você evoluir, para sua nota crescer, para você acertar mais, você tem que estudar os seus erros. Então a minha sugestão é que você tenha aí, no mínimo, entre uma prova e outra, pelo menos 15 dias, para você identificar os seus erros, ir atrás de conhecimento e exercitar para aprender e fixar por repetição. E outra coisa que eu quero lembrar é que nesse momento, parando para fazer simulado, você já pode começar a colocar em prática algumas das técnicas que você está aprendendo aqui na nossa metodologia, como por exemplo a técnica da respiração. Então você tá lá fazendo lá a tua prova e aí começou a ler, começou a dar aquele, nossa, meu Deus do céu, perde o raciocínio, aí você tá no final, você esqueceu o início da questão, sabe quando dá aquela atordoada? Para e faça a técnica da respiração, até para você treinar a eficiência dessa técnica. Lembra? Você vai inspirar, segurar o ar por 5 segundos e expirar pela boca por 5 vezes. Outra técnica que é legal também você colocar em prática fazendo simulado é a nossa técnica queridinha do chute. Lembrando que para ela ser eficiente e te ajudar a garantir uns pontinhos a mais, o teu nível de conhecimento tem que estar bacana, lembra? Que você tem que focar nas questões fáceis e médias, que garante aí aproximadamente 65% da sua prova, enfim, para você ter um bom resultado e um bom rendimento. Aproveita esse momento enquanto você está simulando, coloque em prática essas técnicas. E eu tenho uma última dica para te dar. Existe um livro que chama Vencendo a Primeira Fase da FUVEST, que foi escrito por um dos primeiros colocados no curso de medicina da Universidade de São Paulo. Ele criou esse livro, essa espécie de manual, para ajudar a galera nessa fase de preparação para prestar vestibular. Nesse livro, ele faz a resolução da FUVEST 2010. É claro que as dicas, elas estão focadas na prova da FUVEST, mas olha, gente, são dicas incríveis e elas valem para qualquer vestibular que você for prestar, inclusive Enem, Unicamp, enfim, qualquer vestibular. Esse livro você não vai encontrar em qualquer papelaria, porque ele não é um livro impresso. Você vai encontrar a versão para baixar em PDF. E para facilitar a sua vida, a gente deixou disponível lá no Vestibulado, na nossa plataforma, para você já acessar o link e baixar. A minha sugestão é que, como ele faz a resolução da FUVEST 2010, que você pega essa prova, a FUVEST 2010, entra lá no Vestibulado, imprime a prova, faça a FUVEST 2010 como simulado, enfim, seguindo tudo isso que você já aprendeu nessa aula, e aí você vai parar para corrigir a prova
e ler o livro. Então, além de fazer a correção e entender de forma pontual o que você errou e por que você errou, você já vai pegar as dicas que ele dá, que são incríveis. E, ó, gente, de verdade, ele criou aí esse livro para ajudar a galera mesmo, porque a gente não sabe nem o nome dele, ele usa até um pseudônimo, porque a ideia não era ele ficar famoso ou conhecido pelo livro, mas era ajudar a gente aí nesse processo de vestibular. Quando você parar para ler o livro, eu vou só adiantar um pouquinho para gerar uma certa curiosidade de você parar realmente para ler o Vencendo a Primeira Fase da FUVEST. Mas logo que você está ali numa questão onde o enunciado é bem grande, ele te ensina uma forma de você ser bem objetivo, identificar logo de cara o que aquela questão tá te perguntando, para facilitar o processo e agilizar o seu tempo. Ele te ensina, por exemplo, a forma de ler a questão, o que você deve grifar. Quando você para analisar as opções de alternativa, quais opções você já deve descartar, quais você deve levar em consideração. Além disso, dentro de cada matéria, ele faz inclusive uma classificação, e essa classificação é dele, para você identificar quais são as questões fáceis, médias e difíceis. Mas, ó, gente, lembrando que isso é extremamente individual e pessoal. Essa é a classificação dele. Não significa que uma questão que ele considera difícil seja difícil para você. Na técnica da memorização, a gente vai aprofundar e vai explicar de forma mais detalhada como identificar se uma questão é fácil, médio ou difícil para você. Baixa o PDF, faz a correção da sua FUVEST 2010 seguindo as dicas dele, porque olha, são incríveis. Ele usa até uma régua para você resolver aí algumas questões de matemática sem perder tempo fazendo conta. Agora me fala, você percebeu quantas coisas importantes a gente ganha fazendo um simulado? Vale ou não vale a pena você perder aí 5 horinhas na sua semana ou a cada 15 dias para colocar tudo isso em prática e garantir o teu resultado? E até saber como você tá em relação à tua nota de corte. Tá chegando? Passou pro corretor? Foca no verdinho, hein? Lembra? Ficou verdinho, tá tudo certo. Chegou na sua nota de corte. Então é isso, meus amores. Se joga, faça simulado, mensura teu resultado, que no final vai dar tudo certo. Um beijo, a gente se vê na próxima aula. Tchau!